capítulo 6, verso 25 até o verso 34. Nós temos aqui um texto diante de nós, a discussão do Senhor Jesus sobre o antídoto para a ansiedade, o seu antídoto. Começaremos aqui do verso 25, mas você notará que a primeira palavra que nós temos aqui é por isso, ou portanto, e aponta de volta para os versículos imediatamente anteriores, e dessa forma essas passagens então, elas estão conectadas em pensamento. Mateus capítulo 6, começando no verso de número 25, ouça a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o próprio mal. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso e nosso Deus, sabemos da dificuldade que temos ao lutarmos com o pecado da ansiedade, da preocupação excessiva. Sabemos da frequência com a qual nós somos afligidos por isso. E pedimos a Tua própria intervenção divina. Ensina-nos por Tua palavra, mais uma vez, a confiar no Senhor, no Salvador, em Sua providência, em Seus propósitos para nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine com a verdade da Tua palavra e examine os nossos corações enquanto consideramos como essa verdade se aplica a nós. Oramos, Pai Celestial, para podermos honrá-lo em nossos pensamentos, desejos e ambições e em todas as áreas da nossa vida diante de Ti. Pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. A ansiedade é, por assim dizer, um pecado respeitável. Os cristãos sabem que não devem cometer assassinato, não devem cometer adultério, não devem furtar, não devem mentir, não devem trapacear, ou pelo menos dificilmente admitirão que estão fazendo essas coisas em uma ocasião ou outra. Mas todos praticamente admitimos uns aos outros que estamos preocupados ou ansiosos com uma ou outra questão. E talvez nós façamos isso porque nós não percebemos o quão vital é essa questão, uma questão espiritual. E é interessante isso, não é? Jesus fala repetidamente aos seus discípulos sobre a questão da ansiedade. Ele está profundamente interessado com a questão porque ensina que a ansiedade é um sinal de que o nosso tesouro está no lugar errado. A ansiedade, Jesus ensina, é uma deficiência moral que pode ser rastreada a 3 fatores em nossa vida. Primeiro, ela pode ser rastreada até a incredulidade. Não acreditamos em Deus, não acreditamos que Ele proverá para nós e, portanto, nós nos preocupamos em demasia com isso.
Segundo, pode ser rastreada até a falta de submissão à soberania de Deus, no seu cuidado, no seu favor. Queremos estar no controle das nossas vidas, e quando nós não estamos no controle das coisas que nós queremos, então perdemos as estribeiras, perdemos então a rédea ou a linha. Nós sabemos que nós não estamos, mas nós estamos tentando estar no controle de tudo da nossa vida, e com todas as nossas forças nós queremos isso. E é por isso que nos preocupamos com a lacuna entre o que nós estamos tentando fazer e o que nós não temos certeza de que nós podemos realizar. Uma terceira coisa que nós podemos rastrear, a questão da ansiedade, é a preocupação, que pode ser, francamente, um mundanismo. Tendo os nossos desejos voltados para as coisas erradas, as coisas que nós sabemos que talvez nós não obtenhamos, e em vez de voltar os nossos corações para aquelas coisas que nós sabemos que nós não podemos perder, a preocupação ou a ansiedade, Jesus ensina, é uma questão espiritual. E a nossa reflexão sobre a ansiedade hoje nos dá a oportunidade de nos perguntarmos: qual é a raiz da nossa ansiedade? Qual é a raiz da nossa preocupação? O que nossa preocupação nos ensina sobre os nossos relacionamentos, ou o nosso relacionamento com Cristo? E o que essa ansiedade ou essa preocupação nos ensina sobre as nossas prioridades espirituais? Devemos abordar essas perguntas hoje individualmente, particularmente. Devemos lidar com isso, com esse assunto, por mais difícil que ele seja. Pois a preocupação ou a ansiedade aflige a todos nós. Todos nós somos afligidos com esse tipo de problema, em maior ou em menor grau. E deixe-me dizer que a preocupação não é simplesmente uma questão de temperamento ou de personalidade. Eu tenho uma inclinação temperamental para me preocupar ou para estar ansioso. Eu posso encontrar uma nuvem escura atrás de cada raio do sol. Eu sou tentado pelo meu temperamento a ser ou a esse pecado em particular, e sim, isso pode ser, mas eu não posso pôr a culpa no meu temperamento. Eu não posso pôr a culpa na minha personalidade. Isso é uma questão espiritual e todos nós somos afetados de maneiras diferentes acerca dela. Deixe-me dizer muito brevemente: não associe simplesmente a ansiedade ou a preocupação ao medo das coisas, ou a ansiedade mesmo. Isso é uma parte da preocupação ou dessa ansiedade, com certeza. Mas veremos hoje que quando Jesus disse não se preocupem com nada, ou não andem ansiosos com nada, ele está falando sobre dois lados dessa ansiedade, dois lados dessa preocupação, e todos nós lutamos ou com um, ou com o outro, ou com ambos. Então nós precisamos entender isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Há um tipo de ansiedade ou preocupação que de fato é a ansiedade e preocupação. Parece redundante, mas você vai entender. Ficamos aflitos com as coisas, nós tememos as coisas. Um artigo no jornal falava sobre o que nós tememos. Um artigo que eu li há algum tempo. E dizia que as pessoas têm medo de se envolverem em acidente de carro, as pessoas têm medo de câncer, as pessoas têm medo do desastre natural, de desastres financeiros em sua vida. E se formos por aqui, nós poderíamos facilmente preencher uma lista muito grande de coisas do que nós tememos. Esse é um lado da preocupação, esse é um lado da ansiedade. Ficar paralisado e preocupado com as coisas que podem acontecer, que talvez aconteçam. Coisas que estão fora do nosso controle, coisas que nós não podemos controlar em nossas vidas. Mas há o outro lado da preocupação também, ou da ansiedade. O outro lado da preocupação é a ambição. Você pode não estar preocupado com desastres financeiros, mas você pode estar em toda a sua vida
com uma estabilidade, por assim dizer, financeira, você pode estar envolvido em obter segurança financeira ou qualquer outra coisa. Nesse caso, sua preocupação ou a sua ansiedade se manifesta não simplesmente em uma preocupação ou um medo de não ter determinadas coisas, mas nesse caso está ligado à ambição de tê-las, de ter uma certa estabilidade de qualquer coisa, financeira, ou de saúde, ou de família, ou de qualquer coisa. Você se tornou tão ansioso, tão preocupado, você se tornou tão obcecado por alguma realidade terrestre que você perdeu de vista as coisas maiores, as coisas primeiras, as coisas primárias. Um desses caminhos, ou mesmo ambos, é uma maneira de nós cairmos na armadilha do pecado, da ansiedade, da preocupação. O Senhor Jesus Cristo, nessa passagem hoje, está falando com você e com os seus discípulos, ordenando que examinem os seus corações em relação à ansiedade ou à preocupação. E ele nos ensina pelo menos duas grandes coisas aqui. A primeira delas é que nós devemos combater a ansiedade em nossas vidas. A primeira coisa que ele deixa claro ao longo dessa passagem é que nós devemos travar uma guerra, uma batalha contra esta ansiedade em nossas vidas. Nós devemos travar essa batalha contra essa preocupação. Ele começa no versículo de número 25 com estas palavras aos discípulos: Pois, ou por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? As palavras de Jesus aqui são refletidas na amplitude dos mandamentos abrangentes, por exemplo, que o apóstolo Paulo dá aos filipenses, de que não devemos nos preocupar absolutamente com nada. Em Filipenses, Paulo diz: não vos inquieteis com coisa alguma. O comando do Senhor, a ordem do Senhor Jesus aqui é refletida no mandamento do apóstolo Paulo ali em Filipenses. Cristo está determinado a que os seus discípulos vejam que isso é uma questão religiosa. Em particular, a preocupação é uma manifestação de mundanismo. Pode refletir prioridades equivocadas, ambições equivocadas, lealdades equivocadas, confianças equivocadas, esperanças equivocadas. Jesus ensina isso quando confronta a preocupação com uma contradição direta. Assim como Paulo: não se preocupe, não se preocupe, não faça isso. Agora permita-me fazer uma pausa e dizer muito rapidamente que, como nós podemos ver nos versículos anteriores, como sem dúvida nós veremos novamente, existe uma diferença entre uma preocupação pecaminosa e uma preocupação não pecaminosa. Existe uma diferença entre uma preocupação adequada com os assuntos terrenos e uma fixação nelas que ultrapassa aquilo que o Senhor nos permite. Jesus, quando diz não se preocupe ou não andeis ansiosos, ele não está dizendo que nós devemos nos preocupar ou não nos preocupar mais em ganhar a vida. Apenas acorde de manhã e eu vou deixar a comida na porta. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor Jesus não está dizendo ser impróprio se preocupar com como você alimentará a sua casa, a sua família, como você manterá a sua família. Não é sobre isso que ele está falando. Jesus não está dizendo que nós estamos isentos das nossas responsabilidades de ajudar uns aos outros quando nós estamos em um momento de necessidade. Quando qualquer pessoa passa por um momento de necessidade, se alguém vem até nós com fome e não tem meios naquele momento para conseguir a comida, e dizemos: não se preocupe com isso, ficará tudo bem, fique tranquilo, espere em Deus. Essas são palavras ditas pelos fariseus. Jesus nos ensina isso. Nós devemos nos preocupar em ajudar uns aos outros de maneira prática nos momentos de necessidade. Nem Jesus está dizendo que nós estamos isentos dos problemas desta vida.
Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo, cristãos, tudo bem, vocês não devem se preocupar, porque na verdade vocês não têm nenhum problema mais na vida de vocês. Vocês não passarão mais por nenhuma dificuldade. É muito interessante que isso seja dito por Jesus aqui nesta passagem. Na verdade, nessa passagem, ele nos promete que nós teremos problemas. Ele nos fala que nós teremos problemas. Portanto, ele não está dizendo não se preocupe, porque realmente você, como cristão, não vai ter mais problema nenhum. Ele está dizendo não se preocupe por outra razão. Não ande ansioso por outra razão. Ele não está dizendo não se preocupe porque não haverá problemas na vida do meu povo. Ele está dizendo não se preocupe por causa da providência de Deus nas nossas vidas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Então, o Senhor Jesus, ele não está condenando a nossa devida provisão para o futuro, nem está condenando uma preocupação apropriada com o presente. O que Jesus está fazendo aqui é atacar a ansiedade debilitante, enferma, excessiva, que se preocupa se Deus dará o que nós precisamos. Ele está atacando essa preocupação com as coisas temporais. O ponto que Jesus está atacando aqui é essa preocupação que obscurece os nossos olhos para as coisas mais importantes da vida, ou para a coisa mais importante da vida. Jesus sabe que a preocupação se manifesta de várias formas. A preocupação, e quando eu digo preocupação, entenda também aqui com a palavra ansiedade que ele usa nesse texto. A preocupação, ela pode se manifestar na forma de fixação. Algo que você simplesmente não consegue deixar de lado. Você orou por isso, você aparentemente entregou nas mãos do Senhor, você fez tudo o que você pôde a respeito, você trabalhou nisso e durante a noite isso continua voltando para você. Você não consegue dormir, você não consegue pregar os olhos. Estas coisas afligem a tua alma, estas coisas roubam o teu sono. Você ensaia em sua mente repetidas vezes a solução para esse tipo de problema. Pode ser um medo, pode ser um desejo, mas você simplesmente não consegue deixar isso de lado. Você simplesmente não consegue ter paz. A preocupação se apossou de você e fez que você ficasse fixado nisso, obcecado por isso. A preocupação também se manifesta na forma de obsessão. Quando dedicamos a nossa atenção a um dever em particular e nós continuamos fazendo isso e esquecemos do resto. Nós então fixamos a nossa visão, a nossa mente em uma coisa e todo o resto é negligenciado. E todo o resto é deixado de lado. Negligenciamos outros deveres porque nós estamos focados nessa única coisa. Porque nós estamos preocupados em resolver. A nossa ansiedade é alimentada por isso. Nós não conseguimos pensar em mais nada. Nós não conseguimos mais sair deste ciclo. Temos que fazer aquilo. A preocupação também se manifesta no desequilíbrio. Porque às vezes nós nos dedicamos a um dever que é comparativamente menos importante ou de menor importância do que o outro. Então, ou eu fixo numa coisa, ou eu fico obcecado por outra e negligencio estas, ou eu fico tão preocupado em uma coisa mínima que eu esqueço das coisas maiores. Note o que eu estou falando e nós veremos todos esses pontos aqui nesse texto. Um desequilíbrio, porque você está se dedicando a um dever que é de menor importância, enquanto há deveres de maiores importâncias. Mas nós estamos tão ansiosos com isso que nós não conseguimos deixá-lo de lado. Nós negligenciamos coisas que são muito mais importantes para fazermos na vida. Esse tipo de desequilíbrio que se manifesta na preocupação em fazermos trabalho, e determinados tipos de trabalhos que são muito menores de se fazer. Eu poderia dar uma ilustração. Quando eu estava no seminário, eu lembro que
nós nos preocupávamos com toda a formatação do arquivo no computador. Toda a margem, a letra, o espaçamento, tudo isso para que quando entregasse o trabalho não tivesse uma nota a menos, ou um décimo a menos, ou algo nesse sentido. Mas nós nos preocupávamos tanto com isso, que na hora que nós íamos escrever, cadê o texto? Então eu estava tão preocupado com a formatação, que eu não tinha o mais importante, que era o texto. Como eu vou entregar uma folha em branco toda formatada para o professor? Então, às vezes, nós estamos ligados nessas coisas que são de menor importância. Nós estamos tão preocupados com coisas que são menores, esquecendo as principais. Esquecendo as coisas que são mais importantes. E nós trabalhamos duro para manter essas coisas mínimas. A aparência está bonita, mas não há conteúdo. E ao entregarmos ali aos professores, alguns perguntaram: quanto tempo você gastou escrevendo esse conteúdo? Bem, eu estava trabalhando nas margens. Eu estava trabalhando na formatação e não sobrou muito tempo para escrever um texto. Parece bom, mas nós nos dedicamos a algo que é comparativamente de menor importância. Um desequilíbrio se estabeleceu. Nos fixamos em algo que nos fez negligenciar aquilo que realmente é importante. A preocupação assume todas essas formas e as suas raízes podem ser encontradas em todos esses problemas. A raiz da preocupação, as raízes da preocupação, elas podem ser encontradas no problema de confiança. Nós temos um problema de confiança, alguns de nós, que estamos ansiosos, que estamos preocupados. Nós não acreditamos que o Senhor irá prover o que nós precisamos. Tememos que possa ficar faltando algo. Tememos que nós possamos ficar precisando de algo. E então nós nos preocupamos com isso. Mas no final das contas, isso não nos ajuda em nada. Isso não nos ajuda, embora nós nos sintamos melhor após nós nos preocuparmos com isso, isso não nos ajuda em nada. Só piora as coisas. Às vezes o problema subjacente da preocupação é um problema de submissão. Dizemos que Cristo é o Senhor, mas na realidade nós queremos ser senhores das nossas vidas. Nós temos planos maravilhosos para nossas vidas, nós estamos trabalhando muito para que esses planos se concretizem, e nós sabemos, em última análise, que nós não podemos fazê-los acontecer, porque nós não somos soberanos. Quando a coisa vai escapando das nossas mãos, então nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Nós temos um problema em nos submeter ao senhorio de Cristo em nossas vidas e, consequentemente, ela nos assalta. A preocupação nos assalta. Outros de nós temos o problema de desejo ou da ambição, como já falei, nós nos preocupamos porque nós estamos essencialmente com o mundanismo em nossos corações. Não perca uma das oportunidades que Jesus está dando aqui. Jesus certamente está falando aos seus discípulos. A sua caminhada comigo, a sua caminhada com Deus, pode se tornar obscurecida quando você se distrai por algumas coisas. Quando algumas coisas distraem o teu coração, roubam o teu propósito. Mas Jesus também pode estar fazendo uma pergunta mais profunda aqui. Jesus pode estar fazendo esta pergunta: é possível que a sua preocupação seja uma evidência de que você não tem um relacionamento com o seu Pai Celestial? É possível que a sua preocupação, a sua ansiedade esteja mostrando que o que realmente você ama, o que realmente você ambiciona e deseja, não é a comunhão eterna com o Pai Celestial? Não é. Jesus está dizendo isso. E essa é uma boa pergunta para nós nos fazermos. Como eu já disse, esse texto está ligado com o texto anterior. Então nós poderíamos simplesmente perguntar: onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Quem é o teu Senhor?
E como está a tua situação espiritual? Porque ele começa, não acumuleis para vós outros tesouros na terra. E ele vai falar onde está o teu tesouro, está o teu coração. Depois ele vai falar, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ele está falando de um status espiritual, de uma condição espiritual, trevas ou luz. E então depois ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. E então ele conclui dizendo, por isso, não andeis ansiosos. Então nós poderíamos simplesmente dizer, onde está o teu coração? Quem é o teu Senhor? Qual é a tua situação espiritual hoje? Porque essa ansiedade aflige a tua vida. E você consegue ver que Jesus está fazendo esse tipo de pergunta. Jesus está fazendo exatamente esse tipo de questionamento. Quem é o seu mestre? No que o seu olhar está fixado? Para onde você está olhando? Como as coisas dessa vida impactam a tua fé ou a tua confiança no Senhor? O Senhor Jesus sabe que a preocupação pode se manifestar e que o que mais importa aqui, as coisas mais importantes do mundo é a sua comunhão com o Deus eterno, com o Deus vivo e verdadeiro. Algo que nenhum crente deve temer que lhe seja tirado. Riquezas podem nos ser tiradas. A saúde nós podemos perder. Mas a comunhão com o Senhor, uma vez justificados, não há quem tire de nós. Preocupar-se é uma oportunidade para o autoexame. E as suas, verificar onde estão as suas raízes, que podem ser encontradas no problema de confiança, no problema de submissão e, em última análise, no mundanismo. Agora, Jesus sabe que a preocupação é um inimigo poderoso. E ele sabe que a única maneira de vencer a preocupação, a única maneira de vencê-la, é erradicar ela de uma vez por todas. Esse pecado insidioso nas nossas vidas, por meio da confiança, por meio da verdade. Ele sabe que as nossas mentes precisam, primeiramente, ser direcionadas para a verdade. Se não pensarmos corretamente, nós nunca venceremos esse tipo de situação. Mas ele também sabe que, em última análise, a preocupação não pode ser conquistada apenas pelo pensamento correto. Ela só é vencida pela fé. Portanto, é preciso tanto a verdade quanto a confiança para vencer a ansiedade, para vencer essa preocupação pecaminosa. Nós podemos revisar as palavras de Jesus sobre o pensamento correto nesse trecho e ainda não vencermos a preocupação em nossas vidas. Quantas pessoas conhecem esse texto e continuam ansiosas? Quantas pessoas sabem que elas não devem andar ansiosas e continuam ansiosas? Isso porque a preocupação é, em última instância, um sinal de falta de confiança no nosso Pai Celestial. Portanto, tenha isso em mente enquanto nós examinamos os argumentos de Jesus aqui, do verso 25 ao verso 34. Ele nos apresenta pelo menos 6 argumentos. 6 argumentos que nós podemos usar contra a ansiedade, contra a preocupação. Quando a preocupação está se concentrando em você, quando você está obcecado por ela, que você sente cercado e absorvido por ela, o Senhor Jesus diz para nós usarmos estas verdades para lutarmos contra ela. Então dobre a sua atenção para o que o Senhor está dizendo. Em primeiro lugar, Ele aborda a questão das nossas prioridades. Essa é a primeira batalha que ele diz que nós precisamos travar contra a ansiedade. Versículo 25, ele diz: a vida não é mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa. Veja o argumento de Jesus aqui. Se você quiser combater a ansiedade, você deve argumentar contra ela em relação às suas prioridades. Você pergunta, bem, a vida não é mais do que eu como, bebo e visto. É o que o Senhor está dizendo. Não é interessante que 2000 anos, mais ou menos, após
o tempo que Jesus está falando isso daqui, nós ainda estejamos obcecados pelo que nós vamos comer, pelo que nós vamos beber ou pelo que nós vamos vestir. É algo que ultrapassa o tempo. A maioria dos anúncios em todos os meios de comunicação apelam para isso. Para a comida, para a bebida, para as vestes ou para o que nós vestimos. Que posição nós atribuímos a estas coisas? O Senhor Jesus diz que a vida é melhor ou é mais valiosa do que elas. E os anúncios estão dizendo, a vida é isso. Se você obtiver mais disso, você terá vida. Os comerciais estão chamando, dizendo, se você tem isso, você vai ter mais vida. Se você ter isso em mãos, você conseguirá ser mais feliz. E Jesus está dizendo, a vida é mais do que qualquer uma dessas coisas. A vida é mais do que isso. As suas prioridades estão erradas. Se você depositar sua confiança nessas coisas, e se você colocar suas esperanças e confianças nessas coisas, você sempre andará ansioso. Você sempre andará preocupado. E você sempre andará se perguntando, quando é que eu vou perder ou quando é que eu vou ganhar? O segundo argumento que Jesus dá aqui, que ele nos apresenta, está no verso 26 e 28. É o argumento da providência. Então, em primeiro lugar, ele apontou as prioridades. Segundo, ele está dando o argumento da providência. Ele não diz apenas para argumentarmos contra a ansiedade, convencendo-nos de que realmente é valioso ou prioritário o que nós estamos vendo. Não apenas isso, mas agora ele diz para nós argumentarmos contra a ansiedade com a providência de Deus em relação à criação. Veja o versículo 26. Ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja o verso de número 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, observe que Deus provê para as aves. Deus veste as flores, a grama do campo. E tudo isso é criação. São suas criaturas. E ele nos ensina que a providência de Deus para as suas criaturas, vamos dizer, inferiores em relação ao homem, deve confortar o coração ansioso, deve confortar aqueles de nós que temos o Pai Celestial. As aves do céu, a grama do campo, não têm um relacionamento pessoal com Deus, irmãos. Não tem um relacionamento pessoal com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus têm. E Jesus argumenta que, portanto, se Deus cuidar deles, não cuidará de vocês. Não cuidará de vós. Então por que você anda preocupado com essas coisas? O Senhor Jesus está dizendo. E parece até um pouco irônico quando ele diz no versículo 28, porventura não valeis vós muito mais do que as aves. É um pouco irônico. Ele está dizendo, vamos lá, vocês são filhos do Deus vivo. Ele cuida das aves e vocês têm medo de que ele não cuide das vossas necessidades. Em terceiro lugar, está no verso 27, ele apresenta o terceiro argumento. O argumento do senso comum. Prioridades. Agora ele olha para as questões da criação, da providência de Deus para a criação, e agora ele fala sobre o senso comum. A preocupação ela é ineficaz para mudar positivamente qualquer coisa, para obter qualquer resultado que você deseja. Observe o verso de número 27, ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Ele está dizendo, vá em frente, se preocupe. O que vai dar nisso? O que preocupação ou ansiedade vai dar? Você vai conseguir fazer alguma coisa? Apenas algumas úlceras a mais?
apenas algumas dores a mais, dores de cabeça ou etc, etc. Não faz absolutamente nada para mudar a situação. Não é uma resposta positiva e construtiva às dificuldades da vida. Porque muitas vezes essa ansiedade, ao invés de nos fazer avançar, ela nos paralisa. Em quarto lugar, verso de número 32, o outro argumento, observe aqui novamente, ele apresenta o argumento contra a ansiedade, e nós devemos nos lembrar de que quando nós cedemos à ansiedade, nós estamos cedendo ao pensamento pagão. O verso de número 32 diz isso, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. São os pagãos que se preocupam com isso. Ele está dizendo exatamente por que é os gentios que se preocupam com isso. Ele está dizendo aos seus discípulos, não caiam na armadilha de pensar como um incrédulo, como alguém que não tem um relacionamento com o Pai Celestial. Os gentios estão consumidos por estas coisas. Se você ler a epístola de Paulo a Tito, ele vai falar que os de Creta tinham o seu ventre como seu Deus. Eles estão preocupados apenas com isso. Os gentios não conseguem pensar em outra coisa a não ser isso. Você não deve ser assim. Ele está dizendo, não cai nessa armadilha. Veja, os gentios, eles realmente têm algo com que se preocupar. Os ímpios realmente têm algo com que se preocupar. Eles estão separados de Deus. Separados de Deus e têm apenas uma antecipação da sua condenação eterna. No entanto, você não tem que se preocupar com essas coisas, disse o Senhor. Pois a sua vida está escondida em Cristo. Em quinto, no 32 ainda, mais uma vez, no final do versículo, ele nos dá esse argumento que nós devemos usar contra a ansiedade quando ela nos ataca. Isso novamente aponta para a providência de Deus, mas agora a providência paternal. Antes, ele nos apontou para a providência criacional, por assim dizer. Aquele que ele traz o sol sobre justos e injustos. Mas agora ele está apontando para a providência paternal, para essa providência mais especial, que é direcionada para os filhos de Deus. Ele diz, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais, que necessitais de todas estas coisas. O nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos melhor do que nós sabemos. Ele sabe melhor do que nós precisamos, do que nós mesmos. Ele nos provê plena e graciosamente. Cristo chama os seus discípulos a usarem esse argumento contra a ansiedade quando nós somos tentados a nos preocupar de uma maneira excessiva e pecaminosa. E novamente ele apresenta o argumento do senso comum no final contra a ansiedade no versículo 34. Basicamente ele diz que a preocupação ela é improdutiva. Isso não apenas o distrai, mas é inútil. Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Por quê? Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que virá amanhã. E especular e se preocupar com o futuro, disse o Senhor, é ridículo. É improdutivo. Observe as suas palavras. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. O Senhor está dizendo que as dificuldades virão. Os problemas virão. Nós não sabemos que dificuldades virão. Nós não sabemos quais problemas virão. Mas eles virão. Nós não sabemos quando essas dificuldades virão. E não faz sentido ficar obcecado com elas e se preocupar com a sua chegada. Em vez disso, nós devemos lidar com essas coisas à medida que elas vão surgindo, porque a dificuldade é apenas uma parte da vida no mundo caído. É apenas isso. Jó 5:7 diz que o homem nasce para o trabalho, como as faíscas
voam para cima no meio do fogo. O Senhor Jesus disse que não faz sentido especular sobre que problemas podem surgir. Todos esses são argumentos que o Senhor Jesus nos fornece para nós usarmos contra a ansiedade quando ela nos atinge, quando nós somos tentados a ceder a ela. Mas nós não prevaleceremos contra ela até que nós confiemos na providência de Deus. Porque a chave do argumento de Jesus aqui é vosso Pai Celestial. Vosso Pai Celestial sabe que necessidade. Vosso Pai Celestial sabe que precisais. E quando nós percebemos isso, quando nós percebemos que o nosso Pai Celestial conhece as nossas necessidades, que Ele provê as nossas necessidades, quando nós podemos confiar nisso, essa é uma verdadeira arma contra a ansiedade criminosa. Em segundo lugar, irmãos, a segunda coisa que eu quero mostrar aqui nesse texto é que o nosso principal propósito deve ser o reino de Deus. Primeiro, nós devemos fazer guerra contra a ansiedade. E segundo, o nosso principal propósito deve ser o reino de Deus. Jesus nos direciona para esta segunda verdade. Ele nos direciona para a verdade que nós devemos ter certeza de que é a nossa principal ambição, o nosso primeiro propósito, o nosso principal objetivo é o reino de Deus. E ele nos ensina isso aqui no versículo 33, onde ele diz: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, quando você está lidando com a ansiedade, com as preocupações, pare e pergunte: o que eu estou buscando na minha vida? Qual é realmente o meu tesouro? Quem é realmente o meu Senhor? O que é mais importante para mim na vida? Eu estou buscando o reino de Deus? Eu estou buscando perceber o governo de uma maneira consciente, de uma maneira prática, do Senhor Jesus Cristo em minha vida? É isso que eu estou buscando? Eu estou buscando a sua justiça? Eu estou desejando avistar a santidade de Deus implantada em mim pela graça vivida nas relações práticas com os meus irmãos, com o corpo de Cristo? É isso que eu quero? Se for assim, se for isso que eu quero, ninguém pode tirar isso de mim. Eu não preciso me preocupar com isso. Ninguém debaixo dos céus pode me roubar isso. Portanto, se eu estou preocupado, o meu coração não deve estar nessas coisas. Ou melhor, ele deve estar nessas coisas. Deve ser que eu realmente estou preocupado em perder alguma coisa. Eu estou olhando para aquilo que eu posso perder, ao invés de olhar para aquilo que eu não posso perder. Jesus já falou isso nos versículos anteriores, quando ele fala do tesouro. Ladrões roubam. Ladrões roubam. A traça corrói as vestimentas. Observe novamente a ordem que ele diz que nós devemos buscar. Não apenas nós devemos buscar o reino. Nós não devemos buscar apenas a justiça. Nós devemos buscar em primeiro lugar. Essa é a ordem. A tua agenda deve ser feita em torno daquilo que o reino de Deus estabelece. E não o contrário. Eu acho incrível quando eu vejo membros de igrejas fazerem as suas agendas, encaixando atividades que são do reino naquilo que eles já programaram. E não o contrário. A agenda deles é de segunda a domingo e não de domingo a domingo. A agenda deles não está priorizando o culto ao Senhor. A agenda deles não é primeiro a adoração e então as outras coisas. É primeiro as outras coisas e se der tempo, eu venho para a adoração. É por isso que a vida de muitas pessoas está em frangalhos ou em frangalhos. As famílias, as casas,
todas as coisas que você realmente quer, você está buscando no lugar errado. As suas prioridades estão trocadas. Jesus está dizendo, busque primeiro o reino. Ele está dizendo, ore. Existem muitas responsabilidades na vida. Existem muitas preocupações na vida. Existem muitas coisas que demandam o nosso tempo. Mas ele está dizendo, todas estas coisas, muitas delas são legítimas. Mas você não deve buscá-las em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino. Em primeiro lugar é a justiça do Senhor Deus. Eu posso desejar perseguir um hobby? Eu posso desejar buscar um relacionamento? Eu posso desejar passar um tempo de lazer? Eu posso desejar buscar um plano de negócios específicos? Abrir uma empresa? Eu posso fazer isso. Todas essas coisas são boas, desde que elas não sejam as primeiras coisas que você busca. Nós buscamos primeiro o reino de Deus. Isso fica evidente nas nossas escolhas. Isso é evidente na nossa fala. Isso é evidente nos nossos relacionamentos. Isso fica evidente com o que nós fazemos com o nosso dinheiro. Fica evidente para quem quer que olhe para você e diga, aquele homem ou aquela mulher busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sei que a característica dele é esta. Será que alguém pode olhar e dizer, ali vai um servo de Deus? Ali vai uma serva de Deus. Isso é característico na tua vida? Ou será que é outra coisa que é característica em você, pelas quais as pessoas te conhecem? Nós estamos realmente buscando a Deus em primeiro lugar com o que nós fazemos, com o recurso que Ele está nos dando? Isso fica evidente? Nós contribuímos para a causa do reino ou nós gastamos com outras coisas? Nós mostramos realmente que Ele está em primeiro lugar em nossas vidas, para os nossos filhos, para a esposa, para os nossos parentes? Isso fica evidente. As nossas prioridades estão trocadas. Eu aproveito para dizer para você, se você não assistiu uma live ou um estudo que eu dei na internet, procure depois sobre a instrução, o princípio de instruções para os nossos filhos. E eu falei sobre as nossas prioridades. As nossas prioridades estão totalmente trocadas. E é por isso que os nossos filhos, eles crescem na igreja. E quando chegam na adolescência, ou quando eles vão para a faculdade, eles abandonam a fé. Porque nós ensinamos comportamentos para eles, não ensinamos o propósito deles. Nós mostramos realmente isso na nossa vida. Eu não esqueço, todas as vezes que eu olho para os meus filhos, a primeira coisa que vem na minha mente é Deuteronômio 6. Essas palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. E a palavra inculcar é abrir a cabeça e colocar lá dentro. Aí Deus me diz, como é que tu vai fazer isso? Porque que poder eu tenho para fazer isso? Para colocar isso na cabeça dos meus filhos. Ele diz, eu vou te dizer como é que você faz. Você vai ter isso como seu estilo de vida. O reino vai ser seu estilo de vida. Ao te levantar, ao te deitar, ao caminhar, ao sentar, tu vai falar dessas palavras porque elas vão estar no teu coração. O nosso maior problema é que as nossas palavras não estão alinhadas com o nosso coração. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois muitos de nós poderíamos receber o diagnóstico de que nós estamos adorando a Deus com os lábios, enquanto os nossos corações estão distantes dele. A nossa prioridade não tem sido o reino de Deus. E se você fizer um exame exato da sua vida, você vai chegar a esta conclusão. O povo de Deus não é o meu povo. Eu não me relaciono, eu não me preocupo com esse relacionamento. Eu vivo a minha vida. Ter amigos cristãos, comunhão com eles. A Escritura diz, os que temem ao Senhor, eles são o meu prazer. Eu amo conversar com alguém que teme a Deus.
Eu amo conversar com alguém que quer uma vida piedosa, uma vida santa diante de Deus, porque eu cresço conversando com elas. Isso é mais importante para você do que estar com qualquer outra multidão, com as pessoas influentes, com as pessoas poderosas, com bonitos, com os populares, ou nós valorizamos mais a comunhão cristã do que as outras coisas? Estudantes, vocês enfrentarão muitas lutas, valorizando ou não, sendo tentados a valorizar aqueles que são mais vistos do que os outros, homens e mulheres. Ou vocês valorizarão aqueles que estão perto de Deus e aqueles que andam com o Senhor? Serão eles aqueles que vocês querem estar perto? Ou vocês escolherão estar com aqueles que são os mais modernos, os mais bonitos, os mais atraentes, os mais populares? Porque servir a Deus em uma vida piedosa não está na moda. Nós seremos rechaçados, desprezados, esquecidos. Se nós vivêssemos realmente como a vida cristã exige que nós vivêssemos, nós teríamos uma perseguição, de fato, contra o Evangelho. As pessoas não aguentariam. Quando nós nos preocupamos, quando nós andamos ansiosos, é um sinal de que talvez as nossas prioridades tenham saído da ordem e talvez nunca estiveram em ordem. Você vê? A cura para a ansiedade é reconhecer que o Pai Celestial conhece você e toda a sua vida. Ele conhece você e toda a tua necessidade. Ele cuida de nós e, portanto, nós podemos nos entregar à causa do reino sem nos preocuparmos se seremos providos, porque nós sabemos que Ele é a nossa providência. E eu não estou falando de abandonar trabalhos ou essas coisas, porque eu já mostrei para vocês isso no início. Nós podemos nos entregar ao seu cuidado e dar tudo, porque nós sabemos que Ele cuidará de nós. Onde está a sua confiança? Você confiou no Senhor? Isso é evidente mesmo na hora da ansiedade? Nós vamos confiar no Senhor, ou nós olharemos para os grandes montes? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a confiarmos nele. Amém. Em resposta àquilo que ouvimos, entendemos, antes do Oscar tem um livro